E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Michael e hoje eu quero trazer de um modo um pouco mais simples o que é callback. Pode ser que alguns de vocês já tenha se deparado com as callbacks, estejam até trabalhando com elas, mas não sabe o que é a callback, certo? Mas o que seria callback de modo bem simples? Seria uma função que é executada após algo acontecer. Vamos na prática, a gente vai poder entender isso melhor, tá bom? Eu vou criar aqui um button, tá? Vou dar um nome genérico para ele. Vou vir aqui no meu JavaScript, vou pegar esse button, const button document.querySelector e vou pegar ali o button, certo? O que eu vou fazer ali para estar então já trabalhar com as callbacks? A gente usa muito as callbacks quando a gente quer colocar um escutador de evento para esse botão. Então, voltando no conceito, né? É uma função que é executada após algo acontecer. Então, o que eu quero que aconteça logo após, por exemplo, de um clique, certo? Então eu vou colocar aqui vou trazer esse botão para nós aqui, vou dar esse escutador para ele, tá? Add Event Listener para monitorar o evento de clique que pode estar acontecendo no nosso botão, que é o nosso primeiro argumento desse método, Add Event Listener, tá? O segundo argumento é a nossa própria callback, que será executada logo após o clique nesse botão. Eu vou colocar aqui, handle click. Eu vou criar essa função aqui, function handle click, tá? Então console log. Vou colocar aqui, opa, foi clicado. Como que a gente faz para executar o que está dentro dessa função? A gente precisa chamar essa função. Eu vou comentar esse código aqui rapidinho e mostrar aqui. Então, para a gente executar essa função, né, porque se a gente olhar aqui no nosso navegador, não tem nada, né? Mas se eu vir aqui dar um handle click e abrir e fechar parênteses, que é o que fala que ela está sendo chamada, né? Está sendo executada. Agora sim, aqui no nosso navegador, a gente tem o que tem dentro daquela função, né? Que é o console log, beleza? Quando a gente está passando uma callback, nesse caso, a gente não vai executar a nossa função, a gente só passa a referência dela. A referência é o nome dela. Quem vai ser responsável por estar executando essa função é o nosso próprio Add Event Listener, mas ele vai esperar que algo aconteça antes. O que seria esse algo acontecer antes? Novamente, callback é uma função que é executada após algo acontecer. Veja então, eu vou vir aqui agora no nosso navegador, vou dar um clique e olha, agora deu certo, apareceu após o clique. Novamente, callback é uma função que é executada após algo acontecer. Esse algo que aconteceu foi o clique. E a função que foi executada logo após foi o nosso handle click, certo? Eu vou mudar aqui agora. A gente pode estar, às vezes a gente não quer passar referência, né? Porque a gente pode até se perder no nome que a gente vai dar. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou comentar esse código aqui. Eu vou passar aqui, uma function anônima, ou seja, sem nome. E isso vou executar a mesma coisa, tá? E vou apagar aqui para não nos confundir. Então, assim que eu der o meu clique no botão, essa função anônima aqui também será executada. Abre os parênteses aqui, fecha os parênteses aqui, e a função é o segundo argumento, separado por vírgula. Novamente, nada acontecendo aqui, mas quando eu clicar, opa, fui clicado. Essa é uma forma de também estar passando callbacks. Uma outra forma também é estar usando arrow function, tá? A gente pode usar aqui a arrow function e também
Opa, fui clicado. Então, repara, novamente, vou falar novamente, vou repetir novamente o que seria a callback. É uma função que é executada após algo acontecer, certo? Um outro exemplo que a gente pode dar também é quando nós mesmos estamos criando uma função e queremos que uma determinada função só seja executada após a sua chamada. Um exemplo, né? Eu vou escrever aqui, ó, function executa função, um exemplo, tá? E aqui dentro eu vou executar uma função. Mas que função que eu vou executar, tá bem? Essa função eu vou ter que passar ela como parâmetro. Eu vou colocar aqui, ó, callback, tá? E essa callback vai ser executada aqui. Opa, callback. Ela vai ser executada aqui. Opa, aí foi, ó. Então, em que momento então que essa callback vai ser executada? Somente quando eu chamar essa função. Eu vou criar uma outra função aqui, ó. Vou chamar ela de bom, talvez diga olá. Essa função vai dar um console.log, tá? E vai dizer aqui, ó, olá, galera, certo? E essa função aqui eu não vou executar ela. Quem vai executar essa função aqui vai ser essa função. Mas de que forma que isso vai acontecer? Eu vou passar a referência, lembra que eu falei para vocês? Vou passar a referência da minha função para essa função aqui, ó. E quando eu fizer isso, ela vai ser executada. Por que ela vai ser executada? Porque aqui dentro, ó, eu já estou executando ela. O papel dessa função executa função é executar as funções que eu já chamei aqui. Repare, nada está acontecendo no nosso navegador, mas se eu vir aqui e escrever executa função, passar aqui, somente chamar ela, repare que já está acusando um erro, ó, callback is not defined. Porque eu preciso passar uma callback para ela. E eu vou passar a referência, ó, diga olá. Quando eu fizer isso, olha, olá galera, tá? E aqui nós também podemos passar como uma função anônima. Eu vou pegar esse código aqui e vou trazer aqui. Olá galera. Ou eu também posso estar usando aqui, ó, a nossa arrow function. Olá, galera. Certo? Então, esse código que eu tinha criado ele aqui, ó, essa função quando eu tinha criado ela aqui, não era papel dela de se auto-executar. Quem iria executar ela seria essa outra função, tá? Às vezes você pode falar assim, poxa, mas por que você já não usou, né, o próprio diga olá? É que pode ser que em casos específicos vocês precisam estar criando uma callback e que a responsabilidade de estar executando ela seja de outra função. E é dessa forma que você passa, tá bem? Existem outros métodos ali que a gente usa callback. Por exemplo, a gente pode estar pensando aqui no método map, que é um método de array. Deixa eu ver se eu já tenho ele aqui, ó. Aqui, ó. O método map invoca a função. Ou seja, só da gente estar usando o método map, ele já vai auto-executar a nossa callback, passado por argumento para cada elemento do array e devolve um novo array como resultado. Pode ser que alguns de vocês já usem o método map, mas ali talvez não tenha noção ali da callback, né? Mas vamos lá. Eu vou criar aqui um array. Não, vou passar assim, array. E vou passar ali alguns números. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom. Eu vou chamar isso aqui de numbers, né? Agora eu vou voltando aqui na documentação rapidinho, ó.
O método map invoca a função callback passada por argumento para cada elemento do array e devolve um novo array como resultado. Então, você vai devolver um novo array, eu vou guardar esse novo array numa variável, tá? Vou colocar aqui, ó, double, tá? Então, eu vou colocar agora, vou chamar aqui o nosso numbers e vou chamar o map, tá? E para esse método aqui, eu já vou chamar a nossa callback, tá? Vou chamar uma arrow function, tá? E vou retornar algo. Eu preciso retornar porque ele vai criar um novo array para mim. O que eu vou passar aqui dentro, ó, dessa função? Eu vou passar alguns parâmetros. Vou chamar de index. Ó, aqui mesmo já passa para nós, ó, value, index e array. Eu vou mostrar cada um ali para vocês, ó, mas item, tem o index e tem o nosso array, certo? Eu vou dar um console log agora na nossa variável double, tá? Mas o que eu quero que entenda aqui antes, que aqui, ó, é uma callback, tá? Aqui é uma função. A gente pode estar passando como aquela função anônima, a gente pode estar passando a referência de uma função ou pode estar passando a nossa arrow function, tá? Mas é importante que essa função tenha esses três parâmetros, tá? Claro que você não vai estar sempre usando os três parâmetros, mas aqui no map, por exemplo, como ele vai retornar um novo array, eu posso pegar o meu item, que vai ser o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Opa! Item. E multiplicar por 2, que é o próprio nome aqui, né? Double 2. Né? Double 2 só eu. Double, né? Vamos lá. Então, aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. O dobro de 2 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6, o dobro de 4 é 8 e o dobro de 5 é 10. Assim como a gente vê aqui, certo? Eu poderia passar o próprio item? Poderia. Tá lá, o próprio item. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia passar o index? Poderia passar o index. O index vai começar em 0 e vai até o final do array. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Posso passar o array, tá? Também. Aí eu vou ter um novo elemento, que é um array, de arrays. E vai depender muito da sua lógica aqui para ver o que você quer retornar aqui nesse caso, tá bem? Mas repare que aqui eu já usei a minha callback. E quem está executando essa minha callback, né? Lembra que a gente disse que callback é uma função que é executada após algo acontecer? Então, ó, o que está acontecendo aqui? O que é esse algo que está acontecendo que está chamando a nossa callback? O próprio map. Somente da gente criar o map, ele já está chamando a nossa callback. Ah, mas como? Aqui, ó, a própria documentação já fala, ó, o método map invoca a função callback, ou seja, já invocou, já chamou essa função aqui, ó. Eu vou criar aqui de fora, perdão, function. Eu vou colocar aqui, sei lá, minha callback, por exemplo. Vou executar essa função aqui, tá? Aqui eu vou retornar número, meu item, né? Vezes 2, vou passar aqui os parâmetros, item. E vou chamar aqui, ó, agora a referência dessa função, minha callback, tá? Ao fazer isso, veja, temos o mesmo resultado de antes. Então, quem foi ali que executou esse método aqui, essa função, né? O próprio map. Novamente, é uma função que o callback é uma função que é executada após algo acontecer. Então,
a gente pode ver ali como, mais ou menos como que funciona o callback. Espero que tenha ficado um pouco menos complexo o que é uma callback, e a gente se vê depois. Abraços!